Olá, turma. Aqui é a professora Diana, professora de Física do segundo ano F e segundo ano G, turno tarde, certo? Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos abordar a termodinâmica. Nós vamos abordar, na verdade, os assuntos iniciais da termodinâmica, certo? Iremos abordar hoje estudo dos gases, né? E nós vamos ver gás perfeito, gás ideal e variáveis de estado, tá certo? Mas claro, né, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu convido a vocês a visitar o nosso canal no YouTube, Já Conecta, dá uma passadinha lá, deixe o seu like, se inscrevam e compartilhem, ok? Então vamos aqui, pessoal, iniciar, né, com gás perfeito ou gás ideal. A gente inicia o estudo da termodinâmica, certo? Alguns livros trazem gás perfeito, outros livros trazem gás ideal, outros já trazem os dois, tá bom? Mas vamos aqui. Para a gente iniciar, pessoal, o estudo dos gases, é bem favorável que nós adotamos bem favorável adotarmos um modelo teórico, um modelo simples, né, de comportamento apenas aproximado dos gases reais, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, certo? Essa aproximação, gente, será tanto melhor quanto menor for a temperatura e menor a pressão e maior a temperatura, certo? Como assim, professora? Pessoal, basicamente, vocês vão precisar entender que existe gás ideal, que existe um gás ideal, certo? Digamos que um gás hipotético, né? Como assim, né? Hipotético? É isso mesmo? Né? Sem existência prática? É basicamente isso mesmo, pessoal. Só que assim, acalmem-se, né? Você vai estudar, a gente vai estudar um gás que não existe. Vamos com calma, pessoal. O gás ideal é um modelo que foi assim desenvolvido para facilitar, digamos que o modelo da coisa, certo? Então, pegamos o nosso postulado, né, os nossos postulados, os nossos pontos de partida, os nossos estudos iniciais, né? Aplica isso a um gás, né? A esse modelo de gás. E daí a gente vai começando a rascunhar, a gente vai começando a obter algumas equações simples, né? Algumas fórmulas. Aí a gente começa a perceber os fenômenos estudados, tá certo? Aos poucos a gente já vai conseguindo perceber, certo? Isso acontece muito na física, pessoal. Não é raro você ter um sistema físico onde você precisa desprezar algumas coisas, né? Você acaba tendo que desprezar algumas coisas para poder ensinar essa matéria aqui no ensino médio, né? Senão nós iremos nos deparar com situações, né, com equações muito complexas, tá bom? Então, de alguma forma, nós acabamos eliminando algumas coisas, né, para entendermos primeiro um fenômeno ideal, para depois partirmos para um caso real, beleza? No nosso assunto, pessoal, nosso assunto aqui não é diferente, né? Então, o nosso gás perfeito, o nosso gás ideal, é aquele gás que, quando colocado dentro de um recipiente, ele vai se comportar da seguinte forma. Veja, a velocidade e escala média das partículas que estão ali dentro será a mesma, certo? As colisões que acontecem com esse gás, né, dentro do recipiente, são colisões elásticas, né? Então, não tem perda energética, certo? Eles se chocam entre si e nas paredes dos recipientes, mas mas são sempre colisões elásticas, então não tem perda energética, tá bom? E o tamanho dessas partículas, ele é desprezível em relação ao tamanho do recipiente, tá bom, gente? Então, é basicamente isso, pessoal, certo? E assim, dessa forma, eu consigo
entender, né? De uma forma simples, a gente consegue entender esse modelo de gás ideal e depois partir para um caso real, certo? E fazer com que esse real passe a se comportar, né, como esse modelo, né, como esse modelo ideal, certo? E quando eu faço esse gás, né, real, se comportar como esse modelo, né, real, certo? Ideal, perdão, as mesmas equações que servem para um, também vai servir para o outro, tá bom? Ok, pessoal? Aqui, tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, por enquanto foi só para abrir a mente de vocês, né? Foi só uma conversa, não se assustem, certo? Foi mais para expandir aí os pensamentos, tá bom? A gente vai aprofundando isso, não se preocupe, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Nesse momento foi só para ir abrindo a mente de vocês, ok? Passamos aqui então para variáveis de estado, certo? As variáveis de estado, pessoal, são 3: temperatura, volume e pressão, certo? Na verdade, não precisa seguir necessariamente essa ordem, mas as 3 são importantes. As 3 variáveis de estado do gás, as 3 são importantes, tá bom? Que nós iremos abordá-las bastante, né? Elas irão aparecer com muita frequência no nosso assunto estudado, tá bom? Então, vamos falar sobre cada uma delas, né, brevemente. Vamos falar aqui sobre temperatura, que vocês já são aí bem entendidos, né? Porque a gente já trabalhou demais esse assunto. Então, vamos aqui, temperatura, né? Pessoal, a temperatura é a grandeza física que está relacionada com a gravitação das moléculas, né? Com a gravitação das partículas do gás, nesse caso, certo? Sua energia cinética, né? De translação, certo? Isso é muito importante, pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês bem comum, um exemplo do nosso dia a dia, um exemplo que eu também gosto muito de utilizar por ser simples, tá certo? Eu vou utilizar o exemplo com água, mas aí você vai expandir esse exemplo para o gás, tá bom? Digamos que eu leve ao fogo uma panela com gás, com água, né? E alguns tempinho depois a gente começa a perceber uma bolinha subindo, depois outra bolinha subindo, depois outra, depois temos muitas bolinhas, né? Isso acontece por quê? Porque a temperatura está aumentando, né? Após essas moléculas se agitarem, elas vão passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Quanto mais agitadas as moléculas, maior vai ser a temperatura, tá certo? Ó, tá vendo como está relacionado com o grau de agitação das moléculas, né? Isso também, pessoal, acontece com as moléculas de gás. Só que assim, diferente, né? Com as moléculas de gás, não é tão fácil perceber, tá certo? Mas acontece, tá bom? Quanto maior a temperatura do gás, mais agitadas essas moléculas, pessoal, com certeza ficarão, certo? Então, aqui no estudo dos gases, e durante toda a termodinâmica, nós vamos trabalhar com temperatura, certo? E um detalhe bem importante é que essa temperatura, nós iremos trabalhar com essa temperatura na escala absoluta, certo? Outro ponto que vocês também já estão aí bem apropriados, né? Que a gente também já trabalhou, certo? Escala absoluta, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar a temperatura sempre na escala Kelvin. Como assim, Diana? Você falou escala absoluta, agora você falou escala Kelvin, mas vocês sabem que é a mesma escala, né? A escala absoluta é a escala Kelvin, certo? Então, digamos que uma questão me forneça uma temperatura na escala Celsius. Como é que eu vou transformar, né? Converter para a escala Kelvin, né? De Celsius para Kelvin, certo? Simples, nós vamos usar aquela formulazinha, né? Que a gente já conhecia. TK, temperatura em Kelvin, igual a TC mais 273, certo?
tá bom? Então, sempre que necessário fazer a transformação, a conversão, né, de Celsius para Kelvin, a gente vai utilizar esta equação, tá bom? Ok? Entendido? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre volume, certo? O volume, gente, corresponde à capacidade do ambiente que contém o gás, certo? Ele corresponde à capacidade do ambiente que contém o gás. Ou seja, o volume do recipiente vai ser o volume do gás, né? Porque o gás ocupa todo o espaço que ele é cedido, certo? Vamos aqui a um exemplo. Se o volume do recipiente é 4 litros, então o volume do gás também vai ser 4 litros, certo? Porque, né, o volume, porque o gás ele vai ocupar todo o espaço, né, lá do recipiente, certo? Então, se o volume do recipiente for 2 litros, né, o volume do gás também vai ser 2 litros. Simples assim, tá bom? Vamos aqui só para algumas observações, na verdade, as unidades mais trabalhadas, né? Aqui, pessoal, é comum o volume estar em metro cúbico, certo? Ou em litro, tá bom? Metro cúbico a gente representa dessa forma, litro dessa forma aqui, o Lzinho, tá bom? É importante, pessoal, a gente saber transformar, certo? Né, de metro cúbico para litro ou de litro para metro cúbico, tá certo? Aí eu tenho aqui uma observação para vocês que 1000 litros ele corresponde a 1 metro cúbico. Então, isso é importante, né, a gente saber porque com uma regra simples, né, uma regra de 3 simples, eu consigo transformar aí qualquer situação, tá bom? Assim, mas tem outras formas de transformação, usando, por exemplo, a base 10, né? A gente vai fazer essas aplicações também, ok? Falando agora, pessoal, sobre pressão, né? Pressão, pessoal, é a razão entre a intensidade da força resultante normal, né, a uma superfície e a área dessa superfície, certo? Normal significa que ela é perpendicular, tá certo? E outra coisa, pessoal, pressão é a força que você exerce numa determinada área, certo? Pressão é a força, né? Em outras palavras, pressão é a força que você exerce em uma determinada área, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos basicamente as unidades que trabalhado com pressão. Nós temos algumas, certo? ATM, né, ou Newton por metro quadrado são as mais usadas, tá bom? Newton por metro quadrado também é a mesma coisa que PA, tá certo? PA foi em homenagem ao cientista Pascal, né? PA, tá bom? E outra observação aqui é que nós temos que um ATM ele é igual a 1 vezes 10 elevado a 5, né? PA, ou 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, tá bom? Pessoal, era isso, né? Eu espero que vocês tenham conseguido captar aí a ideia. Lembrando que aqui foi só uma introdução, né? A gente vai abordar, certo? Mais esse assunto nas próximas aulas, tá bom? Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.